tarde a todos, né? Na aula de hoje iremos ver mais um conteúdo da nossa disciplina que é Geografia. E hoje iremos ver sobre a Terra em movimento. Esse conteúdo está no nosso livro didático aí, ó. Na página 78 e página 79. Então iremos ver esse nosso conteúdo aí, que é a Terra em movimento. Vamos ver algumas particularidades aí com relação a esses movimentos da Terra, e iremos também ver qual é a relação que esses movimentos aí eles interferem em nossa vida ou causam alguma consequência aí no nosso dia a dia, né? Aí temos aí, ó, os movimentos da Terra e o tempo atmosférico. Então, inicialmente iremos ver um pouco sobre a questão dos movimentos, ó, movimentos da Terra e o tempo atmosférico. Iremos ver quais são esses movimentos que a Terra tem e também iremos ver o que se refere à questão do tempo aí atmosférico. A Terra, ela não está parada, ela gira ao redor de si mesma e ao redor do Sol. Então temos aqui dois movimentos. O primeiro, ao redor de si mesma, que é um movimento de rotação. Então esse movimento aqui é chamado de rotação, que é onde a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo. E quando ela gira ao redor do Sol, chama-se translação. Então, o movimento de translação é quando a Terra gira ao redor do Sol. Ele é chamado de translação. Iremos ver de que forma esses movimentos do nosso planeta influencia aquilo que chamamos de tempo atmosférico e clima. Então, esses movimentos aqui de rotação e translação, eles têm uma influência no tempo atmosférico e também no clima. A palavra tempo tem muitos significados, mas iremos ver no sentido cronológico. Então, iremos ver somente nesse sentido aqui, cronológico, ou seja, que diz respeito à duração do dia e do ano. Então temos aqui o tempo atmosférico, que quer dizer a questão cronológica, que se refere ao dia, que é o movimento de rotação, e o ano, que é o translação. Passando também pelas questões aí das estações, que é primavera, verão, outono e inverno, que tem relação aqui com o clima. Então vamos ver aqui o movimento de rotação, os dias e as horas. Quando se diz que a Terra gira ao redor de si mesma, na verdade, se quer dizer que ela gira em torno de um eixo imaginário que une o Polo Norte e ao Polo Sul, passando pelo centro do planeta. Então, quando se refere à questão de rotação aí, queremos dizer que a Terra ela gira em torno de um eixo imaginário que é criado pelo homem, né? É como se ela estivesse girando em torno de um eixo imaginário e fosse dando a volta. Temos aqui, dando a volta em torno desse eixo e assim finalizando o ciclo do dia, que é a rotação. Então temos aqui, é o chamado movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno de um eixo imaginário. A cada 24 horas, ou seja, precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos,
a Terra ela completa uma volta em torno desse eixo, ou seja, ela dá um movimento de rotação em torno desse eixo imaginário. Esse período ele corresponde a um dia no nosso calendário. Então, o que é o dia? O dia é quando a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo, ou seja, desse eixo imaginário, e isso tem como definição o dia, que a gente contamos aqui o nosso ano aqui em dias, não é isso? Então, cada dia tem precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Por causa do formato esférico da Terra, enquanto uma de suas faces é iluminada pelo Sol, a outra face não recebe luz solar, ficando às escuras. Portanto, é dia na face iluminada, na outra não iluminada é noite. Então temos aqui um exemplo, ó. Temos aqui o Sol, então nessa parte aqui, nesse eixo aqui, ó, nessa parte de cá, na parte norte, suponhamos que seja a parte norte, é dia, e na parte sul está noite. Então, quando uma parte da Terra, uma face dela, está sendo iluminada, a outra face, consequentemente, está sendo noite, ou seja, dia, noite. Então, cada parte tem uma iluminação aí, uma regra a seguir, que nesse caso aí o formato esférico ele vai dizer se é dia ou noite a depender da iluminação solar. Esse movimento ele que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo é chamado de movimento real, que se dá no sentido oeste para leste. Então aqui, ó, sentido oeste para leste, tá vendo? Ó? Sempre vai rodar nesse sentido aqui, ó. Então assim temos movimento de rotação. E aqui, ó, essa partezinha que está aqui de verde, ó, é como se fosse o eixo imaginário da Terra. Então aqui está o eixo, ela gira em torno desse eixo e assim formando o movimento de rotação. O movimento de rotação determina, portanto, a sucessão dos dias. Então temos aqui dias e das noites. Então, uma face, se ela está sendo iluminada pelo Sol, aqui vai ser dia. E lá atrás, na outra face, se não tem luz, então vai ser noite, né? Então, dias e noites. Vai depender da taxa de iluminação do Sol aí. Entre as faces iluminadas e as faces não iluminadas, existe uma faixa que ela se chama aí, ó. Ela é chamada de penumbra, ó, penumbra. Então, essa faixa aí de penumbra aí, ó. Vamos aqui, é penumbra, ó. Essa faixa que se chama penumbra, ela fica em meia luz, ou seja, não é totalmente escura e também não é totalmente iluminada. Elas correspondem ao que aqui, ó, ao amanhecer e ao entardecer. Se a gente for observar aí no amanhecer de madrugada, quando o sol está próximo a nascer, a gente percebe que não está nem totalmente escuro e nem totalmente ainda iluminado pelo sol. Então, essas faixas aí, quando ocorre isso daí, é chamada de penumbra. Então, a penumbra é quando corresponde à questão do amanhecer e ao entardecer. Aí temos aqui outro movimento que é a questão do movimento aparente do Sol. O movimento da terra, de rotação da Terra é responsável pelo movimento aparente do Sol. Se você observar o Sol ao longo de uma semana, perceberá que ele sempre nasce ao leste. Correto, então. Sempre o Sol vai nascer ao leste. Ó, leste. O Sol nasce sempre a leste.
E ao meio-dia, aqui ó, no meio-dia ele fica num ponto mais alto do céu, por isso que é chamado meio-dia. E ao entardecer desaparece, ou seja, a oeste. Então no oeste é sempre o local onde o sol ele vai se pôr ou entardecer. Então dessa forma tem-se a impressão de que o sol está em movimento e a Terra está parada. Então a gente temos aí como um senso comum, né? A gente fala que quem gira na verdade é o Sol e não a Terra, mas na verdade é ao contrário. É a Terra que faz o movimento de giro, que é de rotação e translação, e o Sol ele permanece parado. Mas a gente acha que quem gira na verdade é o Sol, mas não, o Sol ele fica parado e a Terra é quem faz o movimento de rotação e também de translação. Isso ocorre por causa do movimento da Terra, de rotação da Terra, ou seja, o observador situado na superfície terrestre não tem a percepção de que o planeta está continuamente girando em torno do próprio eixo. A impressão de que o Sol está girando ao redor da Terra, o que não é verdade. Então, por isso, o movimento do Sol é apenas aparente, então não real. Então, se a gente acha que o Sol gira, esse movimento é chamado de aparente do Sol, movimento aparente do Sol, que quer dizer que a maioria da população acredita que o Sol gira, mas isso é uma mentira, ou seja, isso é mito. Quem gira na verdade em si é a Terra, que vai girar em torno do seu próprio eixo ou em torno do Sol quando completa aí o ciclo anual. Vimos um pouco sobre o movimento de rotação. Agora vamos ver um pouco sobre a questão da translação, na verdade. O movimento de translação, o tempo em anos, ou seja, aqui é translação, que quer dizer a questão de tempo, ou seja, os anos. Então, um ano equivale a um movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Temos aí, ó, além de girar em torno do eixo imaginário, que a gente viu lá que esse eixo aqui foi criado pelo homem, né? Que une o Polo Norte ao Polo Sul, realizando um movimento de rotação. A Terra também se desloca ao redor do Sol, ou seja, quando ela faz aqui esse deslocamento, isso é chamado de translação. Quando um astro faz um trajeto ao redor de outro, dá-se a esse caminho o nome de órbita. Então, a Terra ela faz uma órbita ao redor do Sol. Então, essa órbita aí, quando chega ao seu ciclo final, aconteceu um movimento de translação. Então, a Terra ela descreve ao redor do Sol uma órbita elíptica, ou seja, em forma de elipse e não circunferência. Esse é o movimento de translação da Terra, ou seja, quando termina o ano, quer dizer que a Terra ela deu uma volta, ela circulou em órbita ao redor desse Sol. E aí acabou terminando a questão do movimento de translação. Nós temos aqui, ó, essa imagem aqui que representa a questão do movimento da Terra com relação ao Sol. Ó. Aí temos aqui, ó, as 4 estações, ou seja, inverno, primavera, verão, outono e inverno. Então, a cada 3 meses da órbita aqui da Terra, a roda do Sol, acontece uma estação. Então, cada estação ela tem duração de 3 meses aí para poder completar o ciclo final aí da órbita da Terra em relação ao Sol. Então, quando a Terra inicia aqui, vamos supor que a Terra iniciar aqui
um movimento aí de translação. Então temos aqui, ó, ele inicia aqui, aí vai primavera, verão, outono, inverno. Quando chega aqui normalmente ela já encerrou esse ciclo, essa órbita ao redor do Sol, que é chamado de movimento de translação. Para dar uma volta completa em torno dessa estrela, o nosso planeta leva 365 dias e 6 horas, ou seja, mais especificamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse é o intervalo de tempo, é chamado de ano solar, adotado como medida de tempo na elaboração do nosso calendário. Então, a gente acha que, na verdade, o ano ele tem apenas 365 dias, né? Mas, na verdade, aí existe essa questão aí de horas que passam, minutos e segundos, que a cada 4 anos irá formar o ano bissexto. Então temos aqui ó, ano bissexto, que ele acontece a cada 4 anos. Por quê? Porque a cada 4 anos a Terra aqui, ó, o calendário, ele aumenta um dia, que é acrescentado no mês de fevereiro, não é isso? Quando o mês de fevereiro tem 29 dias, significa que ele é o ano bissexto. Então, por conta dessas horas aqui que passam em cada ano. Aí a cada 4 anos acrescenta-se um dia aí para poder formar o ano aí bissexto. Então a gente vimos hoje, no nosso conteúdo de hoje sobre rotação, translação, a questão também do movimento aparente do Sol, que é onde a gente acha que o Sol é quem gira e não a Terra, mas isso é um mito, isso é mentira. Então é a Terra quem faz a órbita ao redor do Sol, seja ela aí no caso da translação, né? E quando a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, isso é chamado de movimento de rotação. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Irei posteriormente gravar um novo vídeo explicando como será a atividade de vocês. E no mais é só e até a nossa próxima aula.